Hoje vamos falar sobre o contrato verde-amarelo, que é um método de contratação a partir da medida provisória 905. Bem, as empresas poderão, a partir de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022, contratar jovens de 18 a 29 anos e pagar menos tributos. Isso é para incentivar o emprego do jovem, a entrada do jovem no mercado de trabalho. Isso é para incentivar o primeiro emprego dele. Essa lei começa e termina nesse período. Quais são as condições? Tem que ser o primeiro emprego do jovem. Não pode ser para substituição de vaga ou reposição de vaga. Tem que ser uma vaga nova. E deve obedecer um limite de até 20% do total de empregados. Então, um exemplo, se a empresa tem uma média de 10 empregados, a empresa, ao criar novas vagas, ela pode direcionar até 20% dessas 10 vagas. Então, ela pode criar 2 vagas para esses jovens. Então, a empresa de 10 passará a ter 12 empregados. Quais são os benefícios? A redução do FGTS de 8% para 2% e a redução da multa do FGTS de 40% para 20% na rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da empresa. No caso das empresas que não são do Simples Nacional, elas também não pagam a contribuição patronal de 20% para o INSS e nem os 5% dos terceiros, que seria SESI, SENAI, SENAT, etc. Outro benefício é que a empresa pode pagar até 1,5 salários mínimos, ou seja, um salário mínimo e meio. Esse é o teto máximo. O empregador poderá conceder um aumento salarial após 12 meses de trabalho. Mas, no entanto, esses benefícios limitam-se até um salário mínimo e meio. Vamos a um exemplo. Se o salário mínimo é de R$1.000, logo um salário mínimo e meio é R$1.500. Se esse for reajustado para R$1.800, então haverá um ganho de R$300. E sobre esses R$300 não há incentivo. Então quer dizer que a empresa terá que pagar sobre esses R$300 todos os encargos, sem benefícios. Então sobre esses 300 não tem redução do FGTS, não tem redução da multa, etc. Bom, esse contrato verde e amarelo, ele é um contrato temporário. Então quer dizer que ele pode ir até o limite da lei, que é 31 de dezembro de 2022. Porém, ao contrário de outros tipos de contrato de trabalho por tempo determinado, ele não é necessário pagar todos os direitos como se fosse um contrato de trabalho de experiência, por exemplo. Então, no contrato de trabalho de experiência, vamos dizer que ele tenha sido feito um contrato de 60 dias. Aos 40 dias a empresa decide despedir aquele empregado. Então ainda faltariam 20 dias para terminar aquele contrato. Então a empresa, por multa, tem que pagar a metade dos dias faltantes. Ou seja, teria que indenizar mais 10 dias daquele contrato. No contrato verde e amarelo isso não acontece. O que acontece é que a empresa tem que dar o aviso prévio de 30 dias, mas não tem que indenizar a metade do período faltante para terminar o contrato. E nessa modalidade o jovem terá direito ao seguro-desemprego. Se a empresa exerce atividade perigosa, normalmente a empresa paga um adicional de 30% de periculosidade. Se a empresa fizer um seguro de vida para o empregado, esse adicional de periculosidade cai para 5% sobre o salário.
Havendo um acordo também entre patrão e empregado, a empresa poderá pagar mensalmente antecipadamente as férias, o 1/3 das férias, o 13º salário e, além do FGTS, já pode pagar a metade da multa dos 20% sobre o saldo do FGTS. Isso é para evitar que no futuro o empregado entre na justiça com reclamatórias trabalhistas. Bom, fora esse benefício, acreditamos que as empresas não vão dar muita atenção a esse artigo, porque por se tratar de uma antecipação financeira, de uma saída de caixa, eu acho que as empresas não vão se apegar muito a isso, né? Porque vai desembolsar os recursos financeiros, pode comprometer o fluxo de caixa da empresa, isso que eu quero dizer. Bom, e sendo essas os principais pontos da lei, terminamos então por dizer que os demais artigos da CLT para o contrato verde e amarelo continuam iguais. Por exemplo, na questão das horas extras, as horas extras continuam com uma remuneração mínima de 50%. A mesma coisa acontece com o banco de horas, e ele pode ser fechado a cada 6 meses. E havendo horas a favor do empregado, a empresa terá que pagar essas horas no fechamento do banco. Bom, sendo essas as dicas, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, pela sua atenção, e acompanhe o nosso canal pelo YouTube. Muito obrigado.